Amém, glória a Deus, boa noite a todos, que bom tê-los aqui, que bom que você veio para a casa de Deus, que bom nos reunirmos aqui num ambiente tão bom, tão gostoso, que louvor maravilhoso, que bênção. Eu estou aqui, apesar de algumas agitações necessárias, mas eu estou aqui com meu coração alegre. Recebi muito nesse período de louvor, porque quando nós oramos ao Senhor, ministramos ao Senhor, também recebemos, o Espírito de Deus se move em nós e já começa todo um tratamento. Eu conto que quando eu trabalhava secularmente, muitas quartas-feiras eu vinha para a igreja com o coração apertado, dia difícil, problemas no trabalho. E quando eu chegava aqui, às vezes eu não tinha nem forças para abrir a boca para adorar a Deus. Mas à medida que nós louvávamos, à medida que nós glorificávamos a Deus, o Espírito Santo ia mudando aquilo e no meio do louvor eu já estava, renovado, fortalecido. E é tão bom esse ambiente. Não existe um lugar como esse aqui, um ambiente de cura, um ambiente de transformação e de mudanças. Eu quero falar com os meus irmãos hoje sobre algo muito importante. Todos nós esperamos em Deus, é verdade ou não? Você veio aqui hoje porque você espera em Deus algo. Ou você espera pela presença, desfrutar da presença de Deus, ou você tem um problema, uma enfermidade e você veio buscar a cura, ou você reconhece em Deus, o Deus da sua vida, e você vem adorá-lo, mas muitas vezes nós vamos à casa de Deus porque ansiamos pela presença, ansiamos por senti-lo, ansiamos pela renovação que nós sentimos aqui nesse lugar. Não existe nenhum outro lugar que possa produzir a transformação que nós recebemos aqui. Amém? É tão poderoso esse ambiente que nós estamos aqui reunidos, adorando e glorificando a Deus, e a palavra de Deus está sendo pregada, e tem multidões assistindo pela internet, em casa. Talvez a pessoa não pôde vir, a pessoa pode estar enferma em alguma situação de limitação, e lá onde ela está, quando ela acessar esse vídeo, ela vai ser tocada também. O Espírito Santo vai falar com ela, e esse ambiente vai influenciar também o ambiente onde essa pessoa está. E hoje eu quero falar sobre isso, entendendo o agir de Deus, como é que Deus age, né? E para começar, eu queria ler o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13, que diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. Pode ler comigo? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem o impedirá? Que palavra é essa? Aleluia, Deus é Deus, aleluia. Antes que houvesse dia, eu já existia, eu já era, né? Eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, comece com essa palavra, tome essa palavra para a tua vida. Se você veio aqui hoje com dúvidas, se você veio aqui hoje com problemas, se você veio aqui essa noite e o teu coração está apertado, já tome essa palavra para ti. Se Deus agir na tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Se nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós temos que entender a maneira de Deus agir. Como é que Deus age? Muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes há situações incompreensíveis aos nossos olhos. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos são diferentes, muitas vezes, dos caminhos de Deus. É claro que você é um ser inteligente, criado por Deus, e você tem inteligência, capacidade de discernimento e capacidade de decisão. Então, muitas vezes, você toma decisões fundamentadas nisso. Mas eu estou falando de situações em que nós não temos esse poder. Porque não temos todo o conhecimento. Porque não conhecemos o que está por trás de cada situação. O profeta Isaías, capítulo 5, versículo 8, vai dizer o que eu falei aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Amém? Deus quer que nós sejamos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Quem crê nisso? Sinceramente, eu esperava um aleluia mais convicto. Alguém tem dúvida de que Deus tem algo menor para você? Não. Deus tem planos extraordinários para a nossa vida. Ele tem projetos para cada um de nós. Cada um de vocês que está aqui, Deus te conhece pelo nome. E a palavra de Deus diz que até os fios da nossa cabeça, os fios de cabelo da nossa cabeça, são contados por Ele. E nenhum deles cai sem que o Senhor o saiba. Então Ele tem esse controle. E Deus tem projetos para a sua vida. Jesus disse, eu vim para vos dar vida e uma vida mais ou menos. É isso não? Não, Jesus veio para nos dar uma vida abundante. O que você entende por vida abundante? Eu entendo vida abundante como uma vida plena, uma vida de satisfação, uma vida de alegria, uma vida de confiança mesmo em momentos difíceis. Uma vida de quem caminha no meio do fogo, mas sabe que o Senhor é contigo, sabe que Ele está contigo. Você está andando no vale, mas no vale o Senhor está contigo. Você está no meio do mar, talvez sozinho, solitário, você começa a submergir, mas Ele com as suas mãos te levanta. E Ele te traz à tona. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que me dirige, é o Deus que me guia, é o Deus que me protege, é o Deus que me livra do mal, que me livra do meu adversário. Então esse é o Deus de quem nós estamos falando. Ele quer que nós sejamos vitoriosos. Mas o que nós temos que saber a respeito de Deus? Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito de Deus, é que o nosso Deus, sabe, Ele é soberano. Nós temos que entender a soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. O que significa? Significa que Ele está acima de todas as coisas. Significa que Ele, como Deus Criador, como Deus pré-existente, como um Deus que é de eternidade a eternidade, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, Ele tem todo o domínio. Quando nós confiamos e esperamos no Senhor, nós não ficamos confusos. Salmo 25, capítulo 25, versículo 3 diz assim, com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Aleluia! Aqueles que esperam em Deus não ficarão frustrados, não estarão em vergonha em qualquer situação. Tá certo? Porque Deus, Ele é soberano, Ele atende aos anseios do nosso coração, é verdade. Mas ao mesmo tempo, como eu falei aqui, Ele tem um domínio sobre tudo. Ele tem um domínio sobre todos. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Salmo 37, 4 vai dizer, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então uma coisa que a gente aprende aqui, que embora Deus seja soberano, Ele tem o desejo de nos abençoar. E Ele tem o desejo de nos dar aquilo que nós ansiamos no nosso coração. Não é isso que diz o texto? Que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais? Esse é Deus. É o Deus que eu confio. Quem mais está comigo aqui confia nesse Deus? Aleluia. Depois que eu encontrei esse Deus, querido, acabou dúvida, acabou anseio, sabe? Acabou medo. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. Eu já passei momentos difíceis. Já passei crises terríveis. Já passei apertos, já se levantaram contra mim. Eu fico pensando nos salmos de Davi. Davi começa muitos salmos ali. Senhor, olha, os meus inimigos se multiplicaram, falando de lutas, falando de dificuldades, e às vezes até clamando ao Senhor e até, de uma certa forma, cobrando ao Senhor. Mas do meio para lá, ele vai e diz assim, mas eu orei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Aleluia. A minha confiança está em Deus. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Então, nós precisamos viver uma vida assim. Então, a primeira coisa que você vai aprender aqui é que Deus te ama e Ele quer abençoar você. Ele tem um projeto para a tua vida, um projeto geral, mas Ele também respeita, desejos e sonhos do nosso coração. Amém? Então, somente nós devemos fazer algumas coisas. Primeiro, entender que Deus age de maneira maravilhosa. Deus é diferente.
Muitas vezes a gente olha para uma situação e a gente fica até pedindo a Deus coisas que estão na limitação da nossa capacidade humana. Mas olha, a Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há limite para o poder de Deus, não é isso? Porque, então, se Ele é onipotente, onisciente, por que Ele não nos dá logo tudo aquilo de que nós precisamos e resolve logo todos os nossos problemas? Porque Deus deseja o nosso crescimento. Deus deseja que nós cresçamos e amadureçamos. Sabe? A coisa mais complicada é quando você recebe tudo na mão e não há nenhum esforço. Não há nada que você tenha feito para receber. Sabe que a grande maioria de empresas que são herdadas por filhos, empresas familiares, depois que o pai, aquele que criou a empresa e que começou a empresa, falece e deixa para os filhos, muitas vezes essa empresa abre falência. Porque os pais, pensando em proteger os filhos, afastaram os filhos de trabalho lá na fábrica ou na empresa e criaram os filhos com todas as vontades, com todos os desejos, deram até boa cultura, mas acontece que eles nunca tiveram um problema pela frente, pelo qual eles tivessem que trabalhar duro, tivessem que enfrentar alguns apertos. E aí, quando eles recebem aquela herança, eles não têm capacidade, eles não têm maturidade, eles não têm experiência para gerir aquele negócio. E o negócio, então, fecha. Né? Então, ninguém, sabe, Deus deseja o nosso crescimento, porque ninguém cresce sem esforço. Sem esforço não há aprendizado. Amém? Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus se esqueceu de mim? Não, Deus não se esqueceu de você. Tem uma frase que virou jargão, né? Quando você não ouve resposta de Deus, quando você escuta o silêncio de Deus, é porque Deus está trabalhando. Eu concordo em parte. Eu creio que Deus está trabalhando no silêncio, mas está trabalhando também na turbulência. Quando você ouve muitas vozes, Deus também está trabalhando. Porque uma das estratégias de Satanás, em certos momentos, é emitir vários sinais para confundir aqueles que creem em Deus e de repente vão achar que, olha, talvez a resposta seja essa ou aquela, mas a resposta certa vem de Deus. Não é isso? Então Deus trabalha por nós. Em segundo lugar, para entender a soberania de Deus, nós temos que buscar uma solução para a nossa vida. Não adianta você passar por problemas e murmurar, passar por problemas e reclamar. Não, você tem que tornar os seus problemas e as suas necessidades conhecidas de Deus. Você precisa falar para Deus. Você precisa declarar para Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então Deus precisa saber das suas necessidades. Sabe qual é o grande problema? Primeiro nós ficamos ansiosos, primeiro nós nos preocupamos, primeiro nós tentamos resolver o problema. Não é? E aí depois, quando nós percebemos que perdemos o controle da situação, aí lembramos que temos um Deus. Não, querido. Sabe? A solução vem quando você declara. Mas Deus já não sabe? Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da tua voz. Ele nem precisa que você fale. Quem precisa é você. Porque quando você declara a sua necessidade, você está dizendo para Deus que você confia nele. Que você confia nele. Enquanto você não faz isso, sabe, Deus olha para você, não, Ele está achando que vai resolver a situação. Espera aí, meu amigo. Nem tudo. Deus nos deu capacidade e inteligência, mas nem tudo nós temos controle. Nem tudo nós conseguimos trazer solução. Não são todos os problemas que nós temos capacidade de resolver. Agora, só tem um detalhe.
há 3 tipos de pessoas distintas com relação à oração. Eu anotei isso aqui porque eu achei interessante. A primeira delas são aquelas pessoas que não oram, não buscam a Deus, não buscam resposta nenhuma de Deus. São imediatistas, não é? Querem apenas um paliativo para a dor e a ansiedade. Não querem se envolver com tempo, empenho, luta, mudança de caráter e de rumo. Não querem nenhum comprometimento. Sabe? Não abrem mão de tempo. Sabe? Não pensam em mudar nenhuma das suas atitudes. Querem uma resposta. É quase como se exigissem de Deus uma resposta, não é isso? Para eles, Deus é muito importante, mas só naquelas horas necessárias, né? Naqueles momentos de crise. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que estavam em grande crise, aí se lembraram de Deus e fizeram aquela oração, né? É uma oração padrão. Senhor, se tu existes mesmo, se realmente tu existes, Senhor, então, olha, me tira aqui dessa cadeia. Senhor, me levanta dessa cama aqui de enfermidade. Ah, meu irmão, quando a coisa aperta, até o ateu crê. Não é isso? Mas ele crê sem compromisso. É por isso que o Brasil é talvez o país no mundo com o maior percentual de pessoas que declaram crer em Deus. Mas, na verdade, declarar é uma coisa, conhecer e andar é outra. Né? Jó, que era um homem reto, íntegro e temente a Deus, no final do seu livro, ele diz assim: antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora os meus olhos o veem. Muita gente questiona, mas por que Jó passou por aquilo tudo? Você vê que até Jó, que era um homem íntegro, ele precisava de uma revelação maior de Deus. Eu te conhecia, mas o nível de conhecimento que eu tinha contigo, Senhor, era um nível muito superficial. Agora não, agora eu vejo. Interessante que a fé é assim, não é isso? É você crer naquilo que você não vê. Você não vê. Jó, na verdade, ele não estava dizendo que estava vendo Deus. Ele estava dizendo o seguinte: agora eu vejo, agora eu sei que tu existes e eu sei que tu estás agindo. Eu sei que tu estás no controle. Existem pessoas também que oram, mas às vezes por imaturidade, nem esperam resposta de Deus. Não esperam. Eu acho interessante campanha, né? Você levanta uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas. No primeiro dia, meu amigo, parece até cursinho, né? Começa com 200 pessoas, termina com meia dúzia. Por quê? Muitas vezes nós perdemos muitas batalhas porque na verdade não cremos. E há muitas pessoas que ainda são imaturas na sua fé e nem esperam resposta de Deus. Elas se contentam com migalhas. Só que migalhas não saciam a nossa fome. Migalhas são paliativo. Quero falar para você que está aqui essa noite, querido. Deus quer te abençoar. E talvez você vá pedir a Deus como uma pessoa dessas aqui, e Deus até vai te abençoar, mas isso é migalha. Deus, na verdade, quer te saciar. Ele quer resolver o problema por completo. Não só aquele que você está vivendo agora, mas todos os outros. Eu acho interessante que várias vezes Jesus curou pessoas e em algumas vezes ele disse assim: a tua fé te salvou. Há pessoas que Jesus só curou, mas há pessoas que creram em Deus e não só tiveram a sua enfermidade curada, mas receberam salvação ali naquela hora, por causa da sua fé. Aleluia. E também tem um terceiro tipo de pessoas, aquelas que além de orar, também jejuam. Fala comigo, jejuam. Fala, jejuar. Não é pecado, irmãos. Jejuar é uma bênção. Sabe por quê? Jejuar nos tira da carne e nos leva para o espírito. Jejuar quebra a nossa carne. Muita gente pensa que quando a gente faz um jejum, a gente está torcendo o braço de Deus. Eu estou jejuando, hein? Vou apertar mais, eu estou jejuando. Não. Quando você está jejuando, você não está apertando o braço de Deus.
Quando você está jejuando, é a tua carne, você está esmurrando o teu próprio corpo. Você está tornando o teu corpo mais acessível, sabe? Você está aqui sintonizando os teus ouvidos para ouvir a Deus. Você está abrindo a porta do teu coração para que Deus tenha acesso. É isso que o jejum faz. Jejum nos aproxima de Deus. Aleluia. Nos leva à presença de Deus. Pessoas que se consagram ao Senhor, buscam na palavra discernir o que Deus está falando pelo seu Espírito e sabem esperar o tempo de Deus. Tempo é uma coisa muito importante, irmãos. A bênção fora de hora, ela pode deixar de ser uma bênção. Tudo tem um tempo determinado. E para que, às vezes, algumas coisas se cumpram em nós, na nossa vida, o tempo é importante. E, às vezes, Deus usa o tempo para revelar fraquezas em nós. Ele usa o tempo para nos quebrantar. Ele usa o tempo, muitas vezes, para testar a nossa fé. Eu já passei algumas experiências em que eu cheguei a achar, olha, não tem jeito não, isso aí... E aí, lá na frente, aí acontece algo que vai dizer para mim assim, olha, você pensa que eu me esqueci? Eu não me esqueci não. Eu estou aqui, eu estou no controle. E eu vou agir sobre isso. E agora é o momento de agir. E a gente quer que Deus haja do jeito que a gente quer. Nós somos muito senhorzinhos, né? Nós somos muito patrões. Nós queremos ali a tempo e a hora. Chega, parece até aquele fariseu, né? Senhor, eu dou o dízimo de tudo que ganho. eu jejuo 2 vezes na semana. E Jesus contou uma parábola assim, e um publicano lá, diz que o publicano não tinha nem coragem de erguer a cabeça e batia no peito e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele falou que quem foi ouvido foi o publicano. Porque o outro estava fundamentando aquilo que ele estava desejando no merecimento dele. Ninguém merece nada, meu irmão. Não se compra Deus. Não se compra bênção. Tem muita gente que utiliza certos artifícios de negociação com Deus. Não funciona, amigo. Com Deus não funciona, não. Com Deus não se negocia. Com Deus a gente se quebranta e a gente fala e por amor e misericórdia Ele nos ouve. É assim que funciona. Amém? Segunda coisa importante para nós aqui, amém, consegui. Por que Deus age a nosso favor? Mas será por que então que Deus age? Né? Primeira razão, quem criou você foi Deus. Olha para o lado aí. Está vendo essa criatura aí do seu lado? Diz para ela assim, ó, foi Deus que te criou, rapaz. O mesmo Deus que criou essa pessoa, criou você. E nós somos, sabe, seres individuais. Existem, acho que já são 7 bilhões, é isso? De pessoas na face da Terra? 7 bilhões, mais ou menos isso. Cada um tem uma impressão digital. Podem existir pessoas parecidas, mas iguais não existem. Pode ser pessoas que tenham atitudes parecidas. Pessoas que talvez tenham comportamentos parecidos. Mas elas não são iguais. Então, uma das razões porque Deus, Ele age na nossa vida, age a nosso favor, é porque Ele é o nosso Criador e Ele também é o nosso provedor. Eu fico sempre maravilhado que quando o pastor me falou aqui hoje de manhã sobre o universo, né? O universo é gigantesco, que talvez só 3% é composto de galáxias, etc. e tal, mas que tem todo o restante composto de áreas escuras, né? Áreas escuras. Hã? Não entendi. Matéria escura, isso mesmo, obrigado. Matéria escura. Aí, no meio dessa... Agora, só que tudo é muito grande, são 200 bilhões de galáxias. E aí, uma vez eu estava lendo no Google, né? Nosso socorro bem presente também, contra a ignorância. E aí estava dizendo que cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Parou para pensar nisso, gente? Bilhão é número muito grande. Não é isso? E aí tem um planetinha chamado
Terra. E nesse planetinha, nós não somos nem formigas diante de Deus. Talvez a gente seja uma poeira, não sei. E Deus, olha, Deus se importa contigo, sabia, poeirinha? Deus se importa contigo. E o que é mais interessante, que Deus criou tudo isso, Ele criou tudo isso por causa de nós. Porque Ele queria criar um ser à sua imagem e semelhança. Nada na criação foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só você. Aleluia. Deus nunca deixou de agir desde a eternidade. Sabe, Deus não, sabe, ele não é assim surpreendido. Ele não é surpreendido por coisa nenhuma. Ele já tinha estabelecido no seu trono lá no céu o seu reino. E ele dominava e domina sobre todas as coisas. Salmo 103, versículo 19. Diz assim o salmista. Orem, gente, orem que vai aparecer. Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre... Envolve você esse tudo aí? Envolve não? Claro que envolve, né? Então, Deus é o Criador, Ele é o provedor. No Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, né? Então Deus, Ele age a nosso favor porque Ele é o Criador e provedor das nossas vidas. Mas Ele também age a nosso favor porque nós somos a coroa da criação. Coroa da criação. Eu falei que Deus criou todas as coisas por tua causa. Porque Ele queria criar um ser à imagem e semelhança dEle. Sabe por quê? Porque Ele queria ter relacionamento com o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, todo dia à tarde, Ele ia lá no jardim do Éden, dar uma volta e conversar com Adão e Eva. Isso foi quebrado por causa do pecado. Lá na frente, quando Jesus foi enviado, Jesus diz para os seus discípulos assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Jesus disse que todo aquele que deseja segui-lo tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Não, pensei que era só levantar a mão, pensei que era só crer. Mas esse crer implica em andar junto, porque esse é o desejo de Deus. Deus quer estar contigo, Ele quer se envolver na sua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer te proteger, Ele quer prover para você, Ele quer te dar vitória nas tuas lutas, Ele quer te honrar também, Ele quer ver o teu crescimento, Ele quer fazer com você como Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Sabe o que é ser uma bênção? Ser uma bênção significa que você é abençoado, que você, sabe, você é plenamente satisfeito, que não há falta em você, pelo contrário, você tem abundância para distribuir para os outros. Aonde você chega, a bênção de Deus chega. Jesus vai falar em Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Que o evangelho deve ser pregado e que todo aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, né? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles vão morrer. Vão ficar mais doentes. Eles vão ser curados. Sabe que toda vez que eu vou orar por pessoas enfermas, eu imponho as mãos, eu penso nisso, falo: olha, a palavra de Deus, eu vou me apoiar na palavra de Deus, eu vou impor as mãos, essa pessoa vai ser curada. E pastor Sérgio, todo mundo é curado? Não. E aí? Eu falo: aí é com Deus, meu irmão. A palavra dele diz isso e eu creio. Eu creio tanto, olha, eu creio tanto. Eu já falei isso, já tem tempo que eu não falo. Tem mulheres que são estéreis e algumas já nem têm útero. Mas eu creio que Deus pode dar um útero novo.
E às vezes eu oro para que Deus dê filhos. Mas é impossível. Para Abraão e Sara também era impossível ter Isaac, não é não? Era impossível, porque Isaac já estava bem velhinho e a Sara nem menstruava mais. Então não tinha possibilidade de ter filho. Para nós aqui, meros mortais, dentro da nossa capacidade de entender, é impossível. O meu cunhado bateu com o carro, perdeu um filho na hora. E o outro foi para casa, depois descobriram que tinha estourado o baço. Aí correram para o hospital, operaram e tiraram o baço dele. Passou um tempo, ele foi fazer exames e tinha um outro baço lá. Sério. Eu não sei, olha, eu não sou médico, desculpe a minha ignorância, eu nem sei para que serve o baço. Como é que é? Amadurecimento de células sanguíneas. Olha, eu tenho aqui um Google Personal. O cara sabe que o baço, a função dele é amadurecer as células sanguíneas. Pois ele ganhou um novo baço. Quem crê nisso? Pouca gente crê. Tem gente com artrose aí. Vamos orar agora. Faz assim com o braço. Glória a Deus. Pensei que estava aqui todo mundo doente. Falei, agora vamos ter que parar o culto e orar. Que a coisa está estreita, né? Amém. Eu tenho que terminar. Você é a coroa da criação. Você vale mais que o ouro. Você vale mais que a prata. Você é a menina dos olhos de Deus. Não só Ele criou o homem, como estabeleceu para ele um propósito. Para cada um, há uma vocação. Pode botar 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Eu queria que você lesse comigo. Fala amém. Não, mas eu queria mais forte a leitura. Amém? Glória a Deus. Me ajuda a pregar aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ler juntos? Oh, Jesus, firma aquela força que eu ouvi ainda há pouco aqui. Vamos ler. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Só o versículo 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Distribuindo a cada um individualmente. Então Deus não só nos criou, mas Ele também tem propósitos para a nossa vida, há uma vocação na nossa vida. Ele nos dá habilidades, Ele nos dá dons, para que nós possamos cumprir o propósito dEle para a nossa vida. E também porque Ele nos ama, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que deu o seu próprio Filho, né? Nos deu o seu próprio Filho, para que nós fôssemos perdoados, redimidos, e garantir a todo aquele que crê uma herança e um futuro. Esse é o Deus maravilhoso. Ele age a nosso favor porque é o nosso Criador e Provedor, porque o homem é a coroa da criação e também porque Ele nos ama. E para terminando, né, o último item, como é que Deus age? Primeiro, nos atraindo para si e cumprindo as suas promessas. Quem diz amém? Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas, não é isso? Muitos talvez tenham tentado desencorajar Abraão, quando Deus lhe prometeu um filho. A própria Sara, né, não creu e riu-se. Né? Ela se riu daquilo que o anjo tinha falado. Está lá em Gênesis 18, versículo 12, a primeira parte. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e sendo também velho o meu Senhor, terei ainda prazer? Ô ser humano, né? Ô Jesus.
E por isso que toda hora Jesus falava com os discípulos assim, homens de pequena fé. Homens de pequena, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa árvore, arranca-te daqui e lança-te ao mar, e assim será feito. Não é isso? Então, em Romanos 4,18, Paulo diz assim, mas Deus... Desculpa, eu quero colocar no painel, Romanos 4,18. Deus agiu de forma extraordinária com Abraão. Olha só, Romanos capítulo 4, versículos 18 a 22. Eu tenho certeza que está na Bíblia, está lá. Todos juntos. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Terminando com 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Apesar de tudo ser contra aquela palavra, mas Abraão creu. Abraão creu. Está passando crise, meu irmão? Você precisa de uma resposta de Deus? Você precisa para um rumo da tua vida? Precisa mesmo? Então, a resposta é simples. Você precisa crer. Eu não tenho esse poder, mas há alguém aqui que tem o poder para cumprir as suas promessas na sua vida. Né? Também, e nós estamos falando aqui de como Deus age, não é isso? Nos chamando e cumprindo as suas promessas, nos ouvindo e nos levando a lugares melhores. Nos ouvindo a nossa oração. Não se preocupe, pode parecer muitas vezes que Deus demora a intervir. Mas é como eu falei antes, Ele está trabalhando. A coisa está caminhando. Amém? Salmo 94, 9 diz assim, o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxergará? Claro que sim, né? Outra coisa, Ele não nos esquece. Às vezes somos injustiçados e parece que ninguém se lembra de nós. Mas a palavra de Deus em Isaías 49, 15 diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, eu que é em Deus, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Está tudo diante de Deus. Sabe, eu penso assim, que os olhos de Deus estão sobre esse altar aqui, estão sobre esse público aqui. E também sobre diversas igrejas que agora estão cultuando a Deus. Os olhos de Deus estão... Só que, assim como nós somos 7 bilhões e Deus conhece cada um de nós individualmente, assim, Ele conhece. Sabe quem é o Tiné? Ele conhece a vida do Tiné, conhece a vida do Pedro. Né? Ele conhece a vida do Eduardo. Ele conhece a vida do Roberto. E quando eu falo conhece a vida, não é aquele conhecimento de fofoqueiro, não é aquele conhecimento profundo. Ele sabe os anseios, os sonhos, ele sabe as dores, ele sabe as lutas, ele sabe as frustrações. Deus nos conhece dessa maneira. E Ele não se esquece de nós. Né? E também, se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Davi, Deus o escondeu de maneira que Saul, que era o rei de Israel e perseguia Davi para matá-lo, não conseguiu encontrá-lo. Pelo contrário, Davi, 2 vezes, eu acho, esteve próximo, foram 2 vezes, e Davi podia ter matado Saul, mas não o fez, porque ele tinha um propósito no coração, eu não vou tocar no ungido de Deus. Mas Saul procurou Davi de todo jeito e não achava. E lá, deixa eu ver aqui, não anotei aqui, agora eu não me lembro do versículo, que diz assim, permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif,
Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Deus concedeu muitas vitórias a Davi. Deus o protegeu, Deus o guardou e o livrou das mãos de um rei orgulhoso, ciumento, que desejava matar a Davi. Mas tinha uma promessa sobre Davi. Davi foi ungido rei de Israel, quando ainda era um moço. O profeta Samuel foi na casa de Jessé e, para encurtar a história, no final, ungiu Davi rei de Israel. Isso demorou uns 16 anos, 15, 16 anos para se cumprir, mas se cumpriu. Sabe por quê? Porque Deus nos ama, porque Deus não esquece de nós, porque Deus nos criou e Ele tem provisão para a nossa vida. E a provisão de Deus não é só comida e dinheiro, não. A provisão de Deus alcança o emocional, alcança o físico, alcança o espiritual, alcança a nossa vida por completo. Queria que você ficasse de pé, porque eu quero fazer uma oração. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por cada pessoa que está aqui, que é uma pessoa preciosa para ti. Pessoas que estão aqui para te adorar, mas também têm no seu coração, Senhor, necessidades e que estão colocando diante de ti, Pai. Que a tua palavra possa produzir sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Possa produzir o efeito que ela necessita. Também aqueles que estão nos assistindo, Pai, pela internet, talvez não hoje, talvez em dias distantes, mas no dia que for, Senhor, estende a tua mão e abençoa essa pessoa. Marca a vida dessa pessoa de uma forma diferente, Pai. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora nos despedir dos nossos irmãos da internet. Muito obrigado você que ficou conosco até agora. E semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. Nos conecte e participe de novo conosco do nosso culto da família aqui na Igreja Fé para Todos. Deus abençoe a todos. Amém.